Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de que vocês perdoassem alguma falta minha, porque eu não sou o Afonso. O Afonso é o maior mediador do Brasil. E todo mundo está acostumado com o Afonso, e de repente pega o Tarcísio aqui, que é a primeira vez que está fazendo isso, de modo que vocês me desculpem qualquer falha. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Tarcísio Cardoso, eu sou comunicador social e sou assessor de comunicação da CBMM. Eu sou acadêmico desde 2008. Eu sento na cadeira de número 13, cujo patrono é Coelho Neto. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e bater palmas e aplaudir ao Afonso Borges e a toda a sua equipe que mudaram a figura de Araxá. Araxá hoje é uma cidade literária. A gente sente isso na própria academia, o tanto que surgiu novos escritores e tudo mais, em função do Sempre um Papo e do Free Araxá. Aplausos para você, viu, Afonso? Eu não poderia deixar de aplaudir também a CBMM e a VECOL, que são constantes patrocinadores da Academia Araxaense de Letras durante todo o ano. Nessa noite, nós vamos celebrar mais uma vez o cinquentenário da Academia Araxaense de Letras, que o Afonso nos reservou esse espaço maravilhoso. E nós vamos ter 3 pequenas palestras sobre a academia. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a Glaura, mas antes eu queria ler aqui um pequeno currículo da Glaura. Glaura Teixeira Nogueira Lima é historiadora e confreira da nossa academia desde 2000. Ocupa a cadeira de número 22, cujo patrono é Humberto Campos. A Glaura vai nos falar um pouco sobre a história da academia, uma vez que ela é historiadora. Glaura, a minha primeira pergunta é como que era o contexto de Araxá na época da criação da academia. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, participando dessa mesa redonda, para falar da nossa academia, para falar de Araxá, para falar de letras, de história, de memória. Tarcísio, a sua pergunta, qual o contexto de Araxá? Em 1965. O próprio slogan que abre o quarto Free Araxá, que eu tive a curiosidade de perguntar para o Afonso Borges sobre a autoria dele, que eu gostei muito, Imagina os livros, imagina a cidade, que é do próprio Afonso Borges, é bastante apropriada nós pensarmos a cidade e pensarmos os livros, a história e a literatura. Como estava Araxá, então? 1965. O censo de 1960 dizia que Araxá tinha cerca de 30 mil habitantes. A cidade vivia aquele momento de celebração do centenário de Araxá, como cidade. Fazia 100 anos que Araxá tinha sido elevada à condição de cidade, e esse rito memorialístico, essa cultura do retorno ao passado, acima de tudo, ela estimula as produções literárias, estimula a vida cultural da cidade, e Araxá estava vivendo isso. Era a inauguração da Academia Araxaense de Letras, do Museu Dona Beija. Dona Leonilda Montandon lançava o Vamos Conhecer Araxá. Antes, um pouco, ela tinha lançado Vamos Conhecer Minas Gerais. E foi um momento dessa produção literária e dessa volta às nossas raízes. Os autores manifestavam seus sentimentos, suas ideias em relação à cidade. E a gente não pode esquecer também que era um momento
do regime militar. E, como tal, houve um grande estímulo também aos símbolos da cidade. E, nesse momento, Araxá ganhou a sua bandeira, a academia, por sua vez, também ganhou uma bandeira, e vários hinos que, para além de comemorar aquele momento importante para a cidade, mais do que uma exaltação, era uma forma também de refletir sobre a cidade, de pensar sobre ela. Ô, Glaura, e como se deu a primeira formação da Academia Araxaense de Letras? É interessante analisarmos que as coisas não acontecem na história assim, por acaso, muito menos rapidamente, como se algo caísse dos céus, né? É claro que aqui já havia um grupo de intelectuais, autores, que já vinham trabalhando nesse sentido. Já produziam suas crônicas, suas poesias, seus contos, normalmente veiculados através dos jornais, e um grupo inicial se reuniu, que era um grupo que hoje nós usamos uma expressão para dizer formadores de opinião, que eram o juiz de direito, Dr. Walter Machado, Mário Del Sarto, né, já que falamos de cidade, e temos que falar desses espaços físicos da cidade, mas também dos personagens dessa cidade, né? Dr. Walter Machado, Mário Del Sarto, Hélio Alves Ferreira, Adolfo Martins de Oliveira, Paulo Gomes de Menezes. E esse grupo inicial, um pouco depois, indicou, em uma outra reunião, ele indicou 7 membros para formar a academia. E aí, quem foram, então, esses 7 membros? Geraldo Porfírio Botelho, Hélio Alves Ferreira, Mário Cecílio Salomão. Vocês me desculpam que eu vou ter que dar uma olhada aqui nesses nomes. Claro, tá? você está em casa, sinta-se em casa. O Afonso deixa, né, Afonso? Você dá licença, Afonso, inclusive para não cometer injustiças, né? Nós não podemos cometer injustiças com esses pioneiros, e que eram os intelectuais da terra naquele momento. Dona Leonilda Montandon, Heitor Gentil Montandon, Clodoveu Afonso, Lúcia Soares, Jamil Rage, Sofia Tanus, Geraldo Porfírio Botelho, Gilberto Augusto Silva e Paulo Gomes de Menezes, Danilo Cunha, Adélia Pereira Vale, Hélio Alves Ferreira e Maria Santos Teixeira. Essas foram as 14 cadeiras que foram ocupadas inicialmente por esses intelectuais da terra. E o registro, os estatutos também foram de um acadêmico, Dr. Danilo Cunha, o que deu identidade jurídica à academia. O registro oficial foi do tabelião Joaquim de Paula Machado, que é avô, aliás, bisavô da confreira da Academia Ana Paula Machado. A bandeira é de Aníbal de Blases, com o slogan em latim, assim se vai aos astros, bem característico daqueles anos 60, e a logo do seu Antônio Alvarenga de Resende. Muito bom. Ô, Glaura, qual que é o balanço que a gente pode fazer sobre esses 50 anos de atuação literária, de atuação da Academia Araxaense de Letras aqui em Araxá? Quiçá a região, hein, gente? É verdade. Uma boa lembrança sua, né, sobre esse aspecto regional. Porque, quando nós falamos de Academia de Letras, de cidade, de autores de livros, nós falamos também sobre identidades. E nossas identidades são locais, elas são regionais. E o balanço, nesses 50 anos, não é fácil exatamente resumir 50 anos, mas foi uma infinidade de produções literárias, uma infinidade de palestras, conferências, mostras, lançamentos de livros,
não só dos próprios acadêmicos, mas também dos convidados, concursos literários nas escolas, todos os acadêmicos sempre ou numa posição da diretoria ou não, como acadêmicos em si, sempre atuaram muito, de uma forma muito fiel e intensa com a comunidade escolar. E as publicações, né, Tarcísio, da própria academia. Teria tempo, Tarcísio, de eu citar algumas publicações? Só tem 3 minutos. 3 minutos? Isso. A academia teve três momentos de suplementos literários que ela produziu. O primeiro deles foi ainda nos anos 60, e o editor foi o Dr. Mário Cecílio Salomão. Naquele tempo, ainda que não havia leis de incentivo à cultura, muito menos à tecnologia de hoje. E ele, então, dirigiu e editou O Literato. Depois disso, nos anos 90, se não me engano, sob a presidência da Vilma Cunha, que está aqui, houve a edição do suplemento literário. E agora o jornal Letras, que desde os anos 90 teve a primeira edição pelo Hermes, que está aqui, e agora já no 24º número, sob a sua edição, Tarcísio Cardoso. Nossa, né? Nossa. E, além disso, a primeira antologia, que foi publicada no FLI Araxá de 2013, e agora, recentemente, a revista do Cinquentenário de Araxá, cujo editor está aqui do meu lado, Tarcísio Cardoso. Ô, Glaura, você tem mais alguma coisa para nos falar? Você ainda tem 5 minutinhos. Algumas particularidades? Algumas coisas, algumas particularidades, algumas curiosidades da academia? Estou bem, Afonso? Bom, é claro que existem muitas, né? Infinitas. Algumas. Sim, é verdade. Fica mais comedida. E, olha, uma que eu acho interessante, dentre tantas, que naquela formação inicial, Sofia Tanus, né, nossa confreira, grande Sofia, ela era a mais jovem dentre os acadêmicos. E a Sofia, ela entrou, inclusive, antes do pai dela. Ela era uma jovem que se especializava em literatura brasileira, e o seu Abrão era um imigrante árabe que estava no Brasil já há muito tempo e dominava o idioma árabe, o idioma francês e o idioma português, além de ser um exímio conhecedor da história do mundo árabe e da antiguidade clássica. Ele chega depois e é saudado pela sua filha, a jovem Sofia Tanus, né? Existem, assim, naquele momento das reuniões bem familiares nas residências, em que a dona Leonilda Montandon recebia os acadêmicos ao som do seu violino, a dona Delica ao som do seu piano, Edson Porfírio com o piston, e isso é que dava aquele caráter de socialização e de familiaridade que eu estou vendo aqui, a Leila Ferreira, e ao lado do Dirceu, ambos filhos de 2 fundadores, Hélio Alves Ferreira e Lúcia Soares, que a Leila, tão brilhantemente, no prefácio da nossa primeira antologia, ela trata desse caráter familiar da academia, que, para ela, a academia era como se fossem todos participantes de uma grande festa, e que todos eram amigos, conhecidos, de estilos e personalidades diferentes, mas todos reunidos em torno de uma grande e velha mesa. Eu gostaria, 1 minuto a mais, só para dizer que estou vendo as nossas acadêmicas aqui, o Silvio Camarota, a Vilma Cunha, Dona Beatriz Porfírio e Carolina Angélica. Dona Beatriz, a posse da Dona Beatriz, Tarcísio, estavam representadas 3 gerações. Ela, acadêmica ingressante, e que foi saudada por uma peça do seu tio, de autoria do seu tio, Apulco Porfírio de Azevedo, e do seu neto Mateus. A Carolina, eu tive o privilégio também de ser empossada ao lado dela e da Ana Paula Machado, e ela teve um texto belíssimo declamado pela Sofia no dia da posse, e ela era especialmente admirada pelo poeta e escritor Olavo Drummond.
ele era um admirador dela. E a Vilma Cunha, que desde 1986, quando lançou o seu Lágrimas de Telha, ela avança os oceanos e vai levando o nome da nossa cidade e o nome da nossa Araxá e a literatura brasileira. Silvio Camarota é o nosso confrade que tomou posse há pouco tempo, mas ele já tem mais de 15 livros publicados. São muitas histórias, Tarcísio, e nós teríamos, então, vários Fli Araxá para podermos contar todas elas. Segunda sessão. Segunda sessão. Obrigada, Kátia, Tarcísio. Glaura, muito obrigado. Agora nós, gente, Leila, coisa boa ver você e o Disseu aqui. Vamos ter a Kátia agora, que a Kátia ela vai falar sobre a principal especialidade dela hoje. Opa! A Kátia Maria Lemos Melo de Zema é jornalista e professora universitária. Tomou posse na academia em 2006, ocupa a cadeira de número 9, cujo patrono é Cassimiro de Abreu. A Kátia vai nos falar sobre o foco nas ações sociais da academia. Então, Kátia, me fala dessa missão da Academia Araxaense de Letras, essa missão de cidadania, sabe? Vamos falar um pouquinho disso. Boa noite a todos. Está funcionando o microfone? Você quebrou os microfones tudo aqui, né? Boa noite a todos. Eu gostaria só de estar complementando que, além de ocupar a cadeira número 9, que tem como patrono Afonso Arinos, eu me sinto assim, muito honrada com os meus antecessores. Como a Glaura falou, quando ela estava dando as pinceladas históricas da Academia Araxaense de Letras, eu fiquei pensando aqui comigo, que a academia é, sobretudo, um alinhavo de histórias, de emoções, de vidas, e a minha também não poderia ser de outra forma, porque, quando eu era criança, eu tinha uma vizinha na minha frente, que era a dona Geralda Alves, casada com o seu Ageu, e eu atravessava a rua toda tarde para ler as minhas composições para a dona Geralda. E hoje eu ocupo a cadeira que a dona Geralda ocupava. E também, com menos idade ainda, mais novinha, eu ia quase toda tarde buscar umas balinhas que a Cordélia e o Calmon ficavam nos esperando junto com as minhas tias, a Tipólita, a tia Anila, a Anjinha. E lá ele, com o cachimbo dele, aquele cheiro que a gente não conhecia e não sabia o que era, e hoje cá estou eu, ocupando também a cadeira de Calmon, né? Então, são lembranças que vai trazendo inspiração para a gente ser cada vez mais apaixonada por essa casa de letras, por onde passou tanta gente importante que fizeram história e deixaram história. O compromisso social da Academia Araxaense de Letras, ele vai muito além do que a gente faz. Ele extrapola a nossa sede, ele extrapola os nossos afazeres, porque nós temos o compromisso com a cidadania, com o nosso leitor, com o nosso jovem, e várias ações em torno disso, cada presidente que passa por lá, e a gente sabe que tem isso em mente e tem em pauta. Então, vários projetos são realizados, né, visando isso, que a Academia de Letras não é um santuário, um lugar quadrado, sagrado de imortais, mas muito pelo contrário, né? A gente está ali para unir força, regimentar leitores e proclamar que a literatura é fascinante, é apaixonante, ela muda vidas, né? Ela nos faz viajar, ela nos cura, principalmente com livros como nós temos a nossa grande autora aqui, a Leila Ferreira, né? Amiga querida, nos faz rir muito, como nos livros do Dirceu, nos leva para vários outros continentes através das crônicas da Vilma querida, né? Das receitas maravilhosas do Fernando, com o cotidiano da cidade próxima de Campos Altos, da Carolina, né?
a dona Beatriz, que nos dá exemplo todo dia daquela mulher forte, guerreira, que a gente tem de ser, e mesmo assim com muita dor, né, a literatura está ali presente na vida dela, nos fazendo crescer como pessoa e nos crescer também como literatos. O Silvio, que tem uma produção literária assim, fascinante, que eu fico impressionada de ver a produção dele. O nosso araxaense conterrâneo, secretário-geral da Academia do Triângulo Mineiro, José Otávio, aqui presente, que nos encanta com seus múltiplos talentos. A Glaura, que faz aí, eternizar as nossas raízes, né? O Tarcísio, esse artista múltiplo, o Hermes, um literato por excelência, doutor na língua, o Marcinho, que faz a poesia agora na era virtual, né? Postando todo dia coisas que nos faz ter vontade de acessar o computador para ver o que é que o Marcinho está pondo lá. E dessa forma a gente vai vivendo nossa cidadania, vai fazendo o nosso papel social, que é de estar divulgando essa academia, convidando as pessoas, abrindo as nossas portas, proclamando de coração aberto o amor que a gente tem por essa casa onde tantas pessoas passaram, e aqui estamos nós para preservar a nossa língua. Muito bem, Kátia. Kátia, agora você podia nos falar um pouquinho dos nossos projetos sociais, da atuação da academia na comunidade. Os nossos projetos são assim, efervescentes, né? Então, eu vou só pincelar alguns, são, que eu sei que estava em pauta e que está acontecendo, principalmente na minha gestão, que eu estava lá, foram 15. Então, o primeiro foi a Ciranda Cultural, em parceria com a Beatriz, que a gente sabe que Araxá é uma cidade rica de talentos, né? Então, a Beatriz me procurou e falou assim: Kátia, na minha época de aluna do Colégio São Domingos, eu tenho uma colega que recita, eu tenho a outra que canta, eu tenho a outra que toca. Então, nós fizemos as cirandas culturais. E assim nós recebemos, né, Beatriz, por muito tempo, essas pessoas que foram nos visitar e compartilhar com a gente o talento que foi cultivado, avivado, descoberto ali com as irmãs dominicanas, né? E tivemos vários deles. Foi muito bonito, foi inesquecível. Depois a gente fez acontecer também a academia aberta. Várias crianças dos bairros de Araxá, de escolas particulares aqui pertinho, marcavam, iam visitar a academia. E lá a gente procurava saber que o doutor Agnello, que é o Agnelinho, ele sempre estava encarregado de receber esses alunos, falando do funcionamento da academia, da sua história um pouquinho, e os meninos saíam dali com vontade de estar voltando. Tivemos também, que foi muito interessante, o projeto Academia e Poesia. Então, nós fizemos uma parceria que foi fácil da gente estar articulando, porque a gente está com um PELA e outro PECA, que é o Uniraxá, que é o Centro Universitário do Planalto de Araxá, com os nossos alunos. Então, eu não sei se você lembra, Hermes, de uma morena bonita, que estava com uma flor vermelha no cabelo, que foi cantar Vinícius, e que foi sua aluna, ficou encantada com o professor Hermes, né? Então, ia sempre esses alunos que iam lá declamar, falar sobre literatura. Foi um tempo rico, inclusive recebemos professores também da língua para estar fazendo palestras a respeito dos escritores que tinham alguma ligação com a data ou com a época, né? Também fizemos um projeto muito interessante, que é o concurso de poesia, que já está agora na 4ª edição, com a parceria com a CBMM. Nós brindamos os ganhadores, né, Tarcísio? Com um computador na época. Eu lembro que no último concurso foi uma aluna da Escola Estadual Vasco Santos, num projeto especial. Ela era uma aluna mais velha e a poesia dela ganhou, e depois, no segundo lugar, o filho que ficou. Foi um momento assim, de muita emoção na academia. No dia da entrega do prêmio, a gente viu que aquilo ali, de alguma forma, ia fazer a diferença naquela família que estavam ali. E outros
E outros, continua a falar? Pode, continua, manda um pouquinho. Tem muita coisa boa para que a gente faça. E outras coisas também, né, vai fluindo no dia a dia da academia, a gente está atenta, né, aos acontecimentos da cidade, para a academia não ficar à margem, a gente sempre presente, sempre inserindo a nossa Casa das Letras no nosso cotidiano cultural, na nossa agenda de eventos. Organizamos também o chá literário, né? Então, logo depois da nossa reunião, nós servimos o nosso chá simples, mas com aquele sabor de companheirismo, com aquele calor de poema, né? Que cada um está ali para somar, para acrescentar. E quando falo em imortalidade, eu gostaria de registrar que eu vivo essa imortalidade justamente nas nossas diferenças, né? Cada um o seu estilo, cada um com o seu perfil, cada um com o seu modo de ser, mas respeitando cada um, preocupado com cada um, mesmo quem às vezes não está na reunião, está ali preocupado com aquele seu confrade ou com o seu confreire que faz o acontecer da Academia Araxaense de Letras. E vários outros projetos também foram organizados, como a Academia Vizinha. Quantas vezes a Vilma, que faz parte, membro efetivo, dona de uma cadeira na Academia do Triângulo Mineiro, quantas vezes nós participamos das reuniões, né, Vilma, levando as nossas realizações daqui para compartilhar lá na Academia de Uberaba. Então, são projetos que eu acho que criam lastros, né, que desmistifica essa imortalidade dos acadêmicos, deixando transparecer a alma de cada um através do nosso trabalho, da nossa literatura e do nosso cotidiano acadêmico. Muito bom. Ô, Kátia, você tem 2 minutinhos para você dar uma fechada nesse assunto seu, tá bom? Então, aproveitando, né, eu gostaria de estar agradecendo aqui a oportunidade de estar participando aqui dessa seleta mesa e cumprimentando a todos. Eu gostaria de cumprimentar, numa época que a gente está vivendo tanto virtual, né, cumprimentar a minha amiga querida, a Anete Áquil, que está aqui acompanhada com os meninos, a minha filha Débora e a amiga que foi professora, que hoje é colega, professora Celeste, muito honrada aqui com a sua presença, e registrar também a presença, eu não sei se eu vou acertar o nome, você me corrige, tá bom? Da professora Maria Eugênia, da Unicamp, que está aqui nos prestigiando, né? Esteve com a gente lá no Araxá ontem, é um prazer muito grande recebê-la. Araxá fica feliz com a sua presença, nós aplaudimos a sua competência intelectual, que a gente acompanha através da professora Ivana. Muito obrigada pela presença. E um beijo assim grande no coração de cada um, e obrigada por nos prestigiar. Muito obrigado, Kátia. Eu queria, nessa oportunidade, mandar um beijão para minhas 2 netinhas que estão aí no fundo, aí, a Beatriz e a Alícia. Continuando, gente, nós vamos chamar agora o acadêmico Hermes, mas antes eu vou falar um pouquinho. Antes eu vou falar um pouquinho de você. Um pouquinho só. Hermes Honório da Costa. O Hermes é jornalista e professor universitário. Bamba em literatura, né, Hermes? Não assim não, eu sou estudioso só. Tá bom. E aprendiz. Modéstia é bom, modéstia é bom. Tomou posse em 1991, me corrija se eu estou errado. Ocupa a cadeira de número 15, cujo patrono é Euclides da Cunha. O Hermes, ele vai falar do que ele sabe para valer. Ele vai nos falar, em rápidas pinceladas, sobre a literatura. O Hermes, é inegável o valor da literatura, tá certo? Nós gostaríamos de que você nos fizesse algumas considerações sobre a literatura. Como aprendiz, eu tive que juntar umas linhas aqui, porque senão eu ia me perder, né? Primeiro, eu devo considerar este momento ímpar e o privilégio de participar dessa mesa com meus pares da Letras, né? E de participar deste grande encontro de escritores brasileiros, com a presença de nomes ilustres e consagrados.
É muito gratificante ser testemunha deste tempo, deste evento e deste instante. Como você disse, Tarcísio, o valor da literatura é inegável, mas quero fazer referência à força que a palavra tem, em especial a palavra deste universo literário. A narração bíblica da criação mostra essa força. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a luz, e a luz foi feita. É a palavra que dá existência aos seres, às coisas, aos acontecimentos. E isso é tão sério e tão real que tudo e qualquer coisa só se inscreve como existente a partir do momento em que se torna palavra, frase, verso ou narrativa. E daí por diante, a evolução de tudo, de cada ser, de cada coisa, só se realiza com a presença da palavra, porque é ela que dá existência às novas mutações e às novas realidades. É por isso que o homem, sabendo disso, criou a língua e as suas variadas formas, a oralidade, a escrita e a literatura. E essa língua foge ao controle do próprio homem, quando ela cria e dá sentido a todas as coisas, a todos os seres, a todos os acontecimentos, como eu já disse. É como perguntou Michel Foucault, em certa ocasião, mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Essa força incontrolável que a palavra tem levou o homem, socialmente, a criar os instrumentos de interdição da própria palavra e, mais violentamente, a interdição do discurso. É por isso que nem tudo pode ser dito, porque seria dar existência àquilo que as forças socialmente dominantes não querem que tenha existência. Da mesma forma, essas mesmas forças repetem mentiras mil para dar existência àquilo que é de seu interesse. Vejam que palavrear é uma força e um perigo tremendos. E a literatura? Sua natureza é de independência e de desobediência, exatamente para driblar a interdição da palavra e do discurso. No universo da literatura, toda palavra e todo discurso são permitidos, mesmo e especialmente contrariando as forças dominantes. Tanto é verdade que o espaço social da literatura foi sempre o popular e o seu lugar preferencial foi sempre o meio do povo. Exemplo disso, os filósofos, os trovadores, os revolucionários, todos aqueles que produzem literatura transitam em um universo sombrio, exatamente porque eles exercitam a palavra no seu espaço de liberdade e de criação. Observem e respondam: quantas horas semanais a mídia gasta com notícias e transmissão de futebol? E quantos minutos por ano com transmissão de recital de poesia, por exemplo? Comparem. Posso resumir em um exemplo duplo o que gastaria horas falando sobre a força da literatura. Primeiro, a palavra do poeta. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Bravo,
a quem salva o futuro, fecundando a multidão. Num poema, a mortalhada nunca morre uma nação. Castro Alves. Há bastante mais de 100 anos. Segundo exemplo, as escolas de hoje. E vejam que estamos em um momento muito bom, pois em anos anteriores foi muito pior. A poesia, o conto, a crônica, as narrativas, os livros de leitura para interditar a palavra e o discurso foram substituídos pelos livros didáticos, que vêm com as atividades programadas, que desrespeitam as identidades de um povo plural e de um país continental. Livros que vêm acompanhados pelo livro do professor, com as respostas já prontas, porque o professor precisa ser interditado. Caso contrário, ele pode tornar-se, lembrando Paulo Freire, um ser da palavra, de palavra, palavra. E a escola é um espaço de transformação e não de reprodução como querem e como tem sido. Como professor desde 71, Tarcísio, só para você ver e justificar meus cabelos brancos, né? Eu luto e gostaria de que todos os alunos e professores corressem o risco de terem literatura de volta às escolas. Caso contrário, chegará um tempo em que a única saída será lembrar o que também diz Castro Alves: a praça é do povo, como o céu é do condor. E seremos obrigados a levar a poesia de volta para o meio da rua. Hermes, nós estamos agora com um tempo assim exíguo mesmo. Sim. Então é o seguinte, você vai já passou demais. Tá. Então, eu queria só que você exemplificasse a literatura em Araxá e você nos falasse também um pouquinho, porque o livro, muitas vezes, ele é confundido com lazer, com prazer, e a literatura, muitas vezes, fica em segundo plano. Nos fale rapidamente sobre isso, que nós temos só 15 minutos. Sim. Glaura, você já manipulou o processo de condenação daqueles negros que foram enforcados lá na Árvore dos Enforcados? Pois é, então vamos lá. O Heitor Gentil Montandon, nosso antecessor na letras, sabia de tudo e registrou até seus gemidos naquele célebre monólogo do enforcado. No alto da Santa Rita, etc, etc, etc. No chão de pedras e capim, as grandes manchas de sangue dos pretos ficaram como o único sinal do que se passou. Dona Beija, quem é ela? Quem é ela? Dama ou prostituta? Está aí no museu, na tela, no café, na pousada, no bairro, na nossa história. Na história de Araxá, nós temos, só para citar alguns nomes dos que já se foram, a dona Leonilda, a dona Maria Santos Teixeira, o Calmon, Hélio Ferreira. etc, etc. O Hélio Ferreira, A dona Lúcia. Leire Dirceu. Eu gosto muito, em vez de falar Hélio Ferreira, eu gosto tanto de tratado de tio Hélio, como eu conheci e como eu amei. O tio Hélio, tá? Viu? Tá. Então, essas pessoas, e mais esses meus companheiros de hoje, o Silva, a Vilma, a Carolina, a dona Beatriz, a Celeste que está ali, e assim por diante, eu poderia ir caminhando aqui e passando pelos meus ex-alunos todinhos, e chegar até lá no fim do salão, que eu estou vendo alguns lá, e eu podia ir caminhando dizendo que, quando a gente escreve, a gente vai registrando e fazendo os documentos que mais tarde viram história. Tarcísio, você me perguntou também sobre essa ideia que muita gente tem de que literatura é uma coisa meio de diversão. Exatamente. Sidney Shelton, tudo mais. Literatura
só tem lado sério. Só tem lado sério na literatura. Mesmo quando trabalha no espaço do humor e do riso. Só tem seriedade. Historicamente, conta-se que Alexandre o Grande só dormia com sua espada sob o travesseiro, acompanhada dos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia. Junto com a espada, os poemas do seu maior poeta e de um dos maiores poetas da humanidade. Todas as revoluções sociais e suas conquistas populares foram arquitetadas, primeiro, por poetas e escritores, como o romantismo da literatura e das conquistas sociais. As outras mudanças foram impostas pelas batalhas de bombas e baionetas. A literatura é uma forma de expressão de cidadania, com profundos compromissos sociais, e o menosprezo com que é tratada, voltando ao começo de minha fala, é uma forma de interditar o escritor, sua palavra e seu discurso, mas o escritor é mais forte que tudo isso. Muito obrigado, Hermes. Você está de parabéns. Eu vou te contratar. Agora nós vamos ter rapidamente, presidente. Todo mundo tomou seu espaço. Agora você se vira. Nós vamos falar um pouquinho do Márcio. Márcio Antônio Paula Duarte. É dentista de profissão e também acadêmico desde 1988, com assento na cadeira de número 21, cujo patrono é Guimarães Rosa. Você me mata de inveja. Vai nos falar sobre o momento atual da academia. Ô, Márcio, fale rapidamente, em rápidas pinceladas, não é rápido mesmo, sobre o momento atual da academia aqui em Araxá. Primeiro, cumprimentar a turma toda, é um prazer muito grande estar aqui, vendo esse pessoal tão bonito, todos amigos da gente, né? A gente fica até sem graça, a gente fica até com um certo acanhamento, né? E cumprimentar desde o pessoal, os dentistas aqui presentes, já que você falou que a gente é dentista, e todos os colegas nossos, Kaique também, que nós pedimos que eles viessem, estão todos aqui, e esses companheiros nossos, que são muito melhores do que nós, e nós aqui na frente, não sei fazendo o quê, mas não Tarcísio, nós começamos 20 minutos atrasados, tranquilo. E o termo academia é derivado tem uma derivação grega, onde Platão reunia para discutir entre vários assuntos especificamente de filosofia. Essa reunião se dava em um local chamado Jardim de Academos, né? E mais tarde esse local foi chamado academia. A academia, com o passar do tempo, passa a ter um sentido mais amplo. Sempre que um grupo se reúne para dizer sobre determinados assuntos, esse grupo passa a ser uma academia. E a academia hoje tem um sentido mais encorpado, digamos. Todas as vezes que você fala sobre determinados assuntos de interesses quase que de ensino, de aprendizado, por exemplo, a academia vai um pouco além daquilo que a gente imagina. Nós podemos ter uma academia de medicina, academia de engenharia, academia de musculação, academia de letras. Então, a academia é isso, uma reunião de pensamentos ou de trabalho sobre um determinado assunto. Esse seria um sistema mais rápido, igual você falou, o que vem a ser academia. Certo? E a Academia Araxaense de Letras está também dentro desse contexto. Perfeito. E já respondendo o próximo assunto nosso. Vamos lá. Então, tá. Em Araxá, nós temos, eu até não diria academia, nós temos uma grande escola de literatura. Araxá é rico demais em literatura. Então, nós temos os acadêmicos
e os não acadêmicos. E quantas vezes os não acadêmicos, bem melhores do que os acadêmicos, mesmo apesar de que nós temos bons acadêmicos, é claro. Mas, por exemplo, o Dirceu, ele não está na academia porque não quer, mas é um dos grandes escritores que Araxá tem. A Leila. Então, se nós formos lembrar o valor das pessoas não acadêmicas ou não acadêmicas ainda, o Canarim, Dênia Dutra, uma das grandes revelações. Então, a escola araxaense, eu poderia dizer que tem os acadêmicos e os não acadêmicos. E a academia passa, talvez, seja, nesse instante, quase que digamos, oficial, né? Ela vai representar, através de 20 e poucos pensamentos. A academia deixa de ser composta de pessoas, mas por trabalhos literatos feitos por essas pessoas. Então, ela é um conjunto de pensamentos. E a pessoa perde o valor diante de um grupo. Ao interagir com o grupo, a pessoa vai influenciar no grupo e ganhar muito mais a influência do grupo sobre si. Talvez seja isso aí o grande valor da academia. Nós temos a honra de compor em um todo muito maior do que nós. Então, a Academia Araxaense de Letras, né, ela é realmente uma parte pequeníssima dentro de um conjunto muito maior, que é a Escola de Letras de Araxá. Essa, sim, que é talvez o grande lance nosso, não é? E mesmo dentro de nós, acadêmicos. Então, se nós falarmos da turma que compõe a turma nossa, nós temos, por exemplo, a Vilma, reconhecidamente uma das grandes, uma das maiores escritoras que tem despontado, com trabalho na Europa, com trabalho para todo lado, com viagens uma atrás da outra. Temos o Silvio, a Glória falou em 15 livros, mas parece que editou mais de 40. Temos trabalhos brilhantes do doutor Renato Zuppo, né, que já lançou seu trabalho pelo Brasil afora, em todas as capitais, e em vários países da América. Temos um rapaz chamado Tarciso, entende tudo de literatura, qualquer tipo e mais um pouco, o que for literatura, o Tarciso domina. A Tarciso tem música editadas, mas já vendeu quantos milhares de cópias, né, Tarciso? Se eu te concedo mais 15 minutos. Mais um pouco. E o Hermes, talvez uma das pessoas que a gente mais admira. Então, depois nós vamos citar a turma toda, né? O tempo passa também. Então, talvez eu possa dizer que a academia vive em seus grandes momentos. Uma academia fundada em 1965, numa história que a Glaura brilhantemente discorre, não é? A Kátia falando assim da ação social que, inclusive, ela desempenhou quando a presidência dela. E então são pessoas assim que a gente aprendeu a respeitar, aprendeu a amar, aprendeu a entender as pessoas. E o Hermes, que nós já tínhamos dito, então isso em poucas pinceladas seria o momento. Mas, para nós lembrarmos... Pois não, Márcio. Para nós lembrarmos... eu sei que você está querendo falar das nossas publicações. Produções, mas você já me falou lá atrás que eu que tinha que fazer essa pergunta. Não, você não então, perguntou. Márcio, para te satisfazer plenamente e você finalizar, nos fale um pouquinho das nossas publicações. Tarciso, fundamentalmente, nós temos 3 publicações muito importantes. Esse o livro da primeira antologia, é um trabalho que o Tarciso desenvolveu
Quase tudo que tem de publicação, o Tarcísio participa. Afinal de contas, a CBN me ajuda em todos também, né, Tarcísio? Claro, claro. E o Tarcísio é o porta-voz da turma toda. O Tarcísio, o que tem de tamanho, ele tem também de coração. Você me mata do coração aqui. O importante é isso. Eu sou humano. Então, a antologia, onde vários escritores teve a oportunidade de participar com 3 ou 4 temas, e é de uma riqueza que, se a gente for mencionar, a gente teria que passar o tempo todo. E talvez tenha sido esse, talvez, o ponto alto que a gente conseguiu. E, nos 50 anos, também, mais uma vez, por ideia do nosso querido Tarcísio, foi lançado a revista de 50 anos da Academia Araxaense de Letras. É espetacular. Apesar de que o tema focou mais, e principalmente na academia, né? Foi um tema livre, até certo ponto. O que a academia influenciaria em cada pessoa, qual o sentimento em ser acadêmico. Então, eu acho que é uma revista que vai marcar época, e, se Deus quiser, daqui a 50 anos, a pessoa vai entender e procurar essa revista, né? O que foi feito há 50 anos atrás. Mas esse jornal, esse é o momento atual da Academia Araxaense de Letras. Esse aqui, trimestralmente, ele é distribuído, sempre gratuito, mais uma vez, desenvolvido pelo Tarcísio. Nós já estamos em qual edição, Tarcísio? Acho que 350, mais ou menos, né? No mínimo, né? No mínimo. Acho que é 25ª, não sei. 25ª, está 350 por conta dele. 25ª edição. E essa edição, dá para ver assim, a riqueza. Não serve de base, porque quando eu pego esse jornal, eu tenho que ler esse jornal de ponta a ponta, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque acho que literatura não é aquilo que você leu uma vez só. Você volta, parece que você deglute, você volta lá atrás, é saboroso, alguma coisa ficou para trás, você volta, você lê de novo, à medida que você lê, você enriquece. Então, literatura tem isso. Então, quando a gente começa abrindo, Tarcísio, o primeiro conto, que é o conto O Pracinha Araxaense na Segunda Guerra Mundial, a Maria de Lourdes Bittencourt dá um show de como fazer um conto, dá um show de como fazer um mini conto. Ela é estupenda para escrever, ela fala de uma avó, mas uma avó quase mãe, preocupada com o serviço do menino, como faz para esse rapaz entrar na vida mesmo, né? Em serviço. E lá, aquele menino adolescente também, as preocupações, as brincadeiras, até que surge a guerra. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial muda completamente a cabeça de gerações do mundo inteiro. É uma literatura bastante consistente, bastante forte, mas você encontra a Sofia, já na página seguinte. É uma suavidade. Parece que as palavras bailam soltas, não é? Ela vai falar de um vizinho, vai falar de um animal, vai falar de uma ação. Então, no mesmo jornal, você sai de uma coisa e já cai na outra. Depois você entra do Candini, e aquela Franca, cidade franca, que não sai da cabeça dele, Franca e seus arredores. Então, ele vai contar os casos vividos e que acompanha aquilo para o resto da sua vida. Então, é o estilo que nós temos de contador de casos, e sempre dando um jeito de agradar, de atingir as pessoas. Eu gostaria de falar de todos, mas o Tarcísio já está me olhando com a cara meio feia, que o tempo está passando. E está certo. Olha lá me olhando ali. Tarcísio, mas
Márcio, muito obrigado pela sua explanação. Você falou pouco de mim, né? Eu queria, nesse momento, agradecer a todos vocês, a paciência de vocês em nos escutar, e que nós estaremos aqui no próximo FLI Araxá. Mas sábado, agora, nós vamos ter um encontro das academias aqui no FLI Araxá, onde se reunirá a Academia Brasileira de Letras, a Academia Mineira de Letras, a Academia Uberabense de Letras e a nossa amada Araxaense de Letras. Muito obrigado, boa noite.